episódio do videocast Lugar de Fala, que tem como finalidade ecoar as vozes de mulheres cuja sociedade e a mídia hegemônica tenta silenciar. Eu sou a jornalista Franciele Rodrigues, do Portal Verdade, e acompanho você neste 6º episódio. Aproveito para lhe convidar a se inscrever no nosso canal e conferir os episódios anteriores. E no programa de hoje, nós recebemos Sueli Galhardi, Úrsula Breviglieri e Gisélia de Oliveira. Sejam muito bem-vindas e muito obrigada pela presença. Dandara, Pagu, Ângela Diniz, Marielle Franco, Madame Satã, Tiffany Abreu, Vilma Santos de Oliveira, Ayam Kumbi, Gisélia, Sueli, Úrsula e tantas outras mulheres, no plural, que mesmo marcadas pelo sexismo, a transfobia, entre tantas outras violências, são responsáveis pela construção do país dia após dia. O episódio de hoje é voltado ao 8M, que é o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, data de resistência. Mas quando se é mulher, quando não é uma data de resistência? Oficializado pela Organização das Nações Unidas em 1977, para marcar a luta histórica por igualdade de gênero, direitos trabalhistas e sociais. Iniciando então nossa entrevista de hoje, eu gostaria primeiro de agradecer a presença de vocês três aqui. É uma alegria poder encontrá-las novamente, sempre um privilégio poder topar com vocês nessas encruzilhadas, da vida. E eu gostaria de iniciar então perguntando para as três, na militância, mas também para além dela, quem são Sueli, Úrsula e Gisélia, de quais frentes vocês participam, também, como vocês se enxergam no mundo. Vou pedir para então que vocês se apresentem, começando aqui pela minha ordem, eu vou começar pela Úrsula. Olá, eu sou Úrsula Boreal, eu sou cientista social, sou uma pessoa autista, sou uma pessoa trans, sou mestra e doutoranda em Sociologia pela UEL e também graduanda em Direito. Eu sou integrante da Frente Trans de Londrina, na qual tenho desenvolvido o que eu entendo que é um ativismo por direitos humanos, uma defesa de direitos humanos. E também sou conselheira do Conselho Municipal de Direito das Mulheres da cidade de Londrina. Eu sou uma travesti branca de cabelos castanhos escuros, cacheados e longos, sobrancelhas grossas, um batom avermelhado, e eu visto uma bata vermelha com detalhes pretos e amarelos e uso um óculos com bordas arredondadas. Eu sou filha da Eliane e do Amauri, mas aqui em destaque Eliane, e tenho me colocado nesse mundo e nessa trajetória em favor da defesa, especialmente do direito das mulheres trans, travestis, mas de todas as mulheres. Sueli, por favor. Se for pela idade, muita caminhada, muita trajetória mesmo. Eu sou uma mulher branca, de óculos de pele clara, óculos também arredondados, pretos, visto uma camisetinha de alcinha e um colar que quase não aparece aqui, mas é um colar azul marinho também. Eu, na verdade, falar da minha trajetória é falar de muito tempo, Porque a idade, como eu disse, é uma caminhada. Eu tenho 62 anos e eu me descobri, que eu era feminista, acho que depois, quando eu comecei na Secretaria da Mulher, em 93, porque antes disso eu era a chamada rebelde, porque eu não concordava com um monte de coisa. Eu vivia já os abusos, a dominação masculina, no meio um pai totalmente autoritário, machista. Hoje meu pai falecido, falo isso com muito amor, mas era a condição dele, e 3 irmãos. Então eu vivi no meio, e minha mãe, uma mulher submissa também, com muito amor, mas era essa a história dela, que também é falecida. E a partir daí eu era subversiva, porque eu não concordava com os mandos masculinos que tinha na casa. Sempre os homens, sempre os homens, sempre os homens. E isso me inquietava muito.
E eu brigava muito por isso, né? E depois eu fui me descobrindo, claro, né? A gente vai amadurecendo, crescendo e tal. Mas acho que me tornei feminista mesmo quando vim para a Secretaria da Mulher em 93, porque daí eu comecei a estudar gênero, aí eu comecei realmente a entender que aquelas coisas que eu vivia era desigualdade de gênero, né? Várias situações. Hoje ainda eu visito esses lugares lá atrás e falo, nossa, eu não percebia, mas isso já era uma desigualdade de gênero. Nossa, eu não percebia, mas essa pessoa me assediou sim. Esse homem, na época eu tinha 15 e ele tinha 62 anos. Querida, 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 você é maravilhosa e tal, mas era um assédio, né? Aquilo que ele fazia comigo. E eu, naquele tempo, ingenuamente, mas me incomodava aquilo. Eu não sabia o que era, mas me incomodava. E para eu não me delongar muito, aí eu comecei minha trajetória política mesmo, né? Política dentro das políticas públicas. E aí trabalhei na secretaria por quase 30 anos, me aposentei e depois de um ano eu assumi a presidência do Conselho dos Direitos das Mulheres, que a Úrsula faz parte também, nós, né, trabalhamos juntas no conselho, e a partir daí, então, muita coisa a gente começou a discutir, debater, então, e fui secretária também municipal, né, também ocupei esse lugar de gestora da pasta, e também tem uma apresentação, um programa no rádio que chama Nem Mais Nem Menos, desde 2018. Obrigada. Gisélia, por favor. Eu sou a Gisélia, tenho 48 anos, estou vestindo uma blusa florida, sou da pele preta, negra e londrinense, nasci em Londrina, e faço parte dos movimentos populares, sou delegada da assistência social do Conselho de Londrina, dos direitos a moradias, e também faço parte do coletivo de mulheres negras de Londrina. E eu comecei nessa trajetória quando eu tinha 15 anos. 15 anos de idade, eu lecionei por um projeto chamado PEART, para jovens e adultos analfabetos. E eu venho de uma família muito humilde, minha mãe analfabeta, meu pai lavrador, minha mãe dona do lar, e eu venho lá dos meus 15 anos lutando, era secretária de todas as favelas de Londrina, participava na época do nosso prefeito Sheida, em Londrina, sempre estava na prefeitura debatendo e correndo pelos direitos de quem é mais vulnerável, porque eu moro num bairro bem vulnerável, mas infelizmente a vida tem várias trajetórias. Aos 18 anos eu perdi meu pai, ele faleceu, e minha mãe ficou viúva com 2 irmãos, e eu, sendo a mais velha, tive que trazer o sustento para o lar. Parei os meus estudos, parei no 2º grau do 2º ano incompleto, parei os meus estudos para dar uma vida melhor para minha mãe e os meus irmãos. E aos 36 anos, eu conheci uma pessoa e fui morar com ela e tive um filho. Só que daí foi uma tragédia, falando assim, uma tragédia, porque eu sofri violência doméstica, né, física, psicológica, e fiquei 12 anos com essa pessoa. E faz 2 anos que eu consegui me libertar. E hoje eu voltei os movimentos de novo, atuar nos movimentos, porque é uma coisa que eu não aceito, a injustiça contra nós mulheres, porque nós somos um ser especial na Terra, né? A gente que leva o nosso país para frente. E daí eu defendo essa causa e voltei para os movimentos
e foi libertador, porque eu voltei a estudar, voltei a fiz o Enem ano passado pela primeira vez, é uma honra para mim. E também estou terminando o ensino médio agora em junho e quero fazer minha faculdade, que é um sonho que eu carrego desde os meus 15 anos. Retomei a minha vida, voltei a viver através desses movimentos sociais que me apoiaram, me deu força. E a lei tem, mas ainda é arda para nós mulheres, é arda, falta muito do poder público também para nos apoiar, principalmente as mulheres que sofrem violência doméstica. E a gente que é negro, é mais ainda, sofremos racismo, preconceito, em todas as áreas, tanto profissional, como dentro do lar com o esposo. Se é um homem machista, nós não temos voz. Então, por isso que cada dia mais eu quero estar buscando para poder ajudar mais mulheres a mostrar para ela que a vida pode ser vivida sem sofrer. E é o que eu busco dentro do meu coração, cada dia que passa, eu busco uma força. Não é fácil, ainda tem um pouco de medo. A gente que passou por esse processo, a gente sempre fica apreensiva, mas eu estou caminhando e vou chegar no meu objetivo para poder estar colocando mulheres para a liberdade, porque a mulher já vem de muito tempo sofrendo calada em vários aspectos dentro da sociedade. Obrigada, e reforçando aqui, né, para todo mundo também que nos acompanha, a importância, né, de sempre em situações de violência procurar, né, os canais de denúncia, procurar as redes de apoio, né, buscar esse caminho para conseguir sair, né, desse ciclo de violência que a gente sabe que, na maioria das vezes, né, é uma escalada de violência. Então, procurar, né, esses suportes. E antes de eu puxar a próxima pergunta também, né, fazendo a minha descrição, sou uma mulher branca, né, olhos claros, olhos verdes, estou usando um óculos aqui também mais arredondado, prata, e um batom vermelho e com o cabelo loiro, meio preto, meio com luzes, as duas cores. Bem, gente, agora falando sobre essa questão, né, da importância das políticas públicas, né, para garantir a vida mesmo, né, das mulheres como um todo, pensando toda a sua multiplicidade, queria começar, né, perguntando para a Sueli. Sueli, você já trouxe até também na sua apresentação, né, um pouco sobre essa história, no sentido de que Londrina tem uma trajetória muito potente na construção, né, de políticas públicas para mulheres, sendo uma das primeiras cidades, né, a contar com um organismo voltado, né, ao desenvolvimento de políticas para mulheres, né? E essa experiência, então, se iniciando em 1993, com a implantação da Coordenadoria Especial, né, da Mulher. No entanto, um dos primeiros anúncios, né, da atual gestão, e a gente já debateu isso em outras entrevistas também, né, foi a ideia que, abre aspas, né, de uma fusão em relação à Secretaria, né, Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria, né, do Idoso. Até um mês atrás, nós tínhamos, à frente dessas três pastas, uma mesma responsável, né, a empresária Marisol Chiesa, que hoje responde apenas pela Secretaria de Políticas Públicas, né, para mulheres, tendo saído da assistência e do idoso. Como que você enxerga, né, esse atual cenário e, acompanhando esse trabalho, né, via conselho, como que tem impactado, né, a vida das mulheres na cidade, principalmente daquelas que mais dependem dessas políticas e desses serviços públicos desenvolvidos pela Secretaria? A atual gestão, ela vem de uma gestão empresarial, né? A atual secretária, ela é uma empresária dentro do município e tem um conhecimento dentro de gestão empresarial. Quando ela vem para uma gestão pública, ela vem totalmente despreparada para essa gestão pública. E isso está muito claro para nós. O ano passado, nós tivemos uma luta intensa
A Fran acompanhou isso através da imprensa. Nós tivemos muito na imprensa dizendo: não queremos essa fusão, porque essa fusão é a extinção. A partir do momento que você teria uma secretaria, uma mega secretaria, que você bota tudo no mesmo balaio e você põe família e desenvolvimento social, primeiro, o que é isso, né? Vamos questionar o que é isso. Eu passei a vida inteira falando: o que é isso? Nós estamos falando do que aqui? Né? Então, quando você vem com essa visão, você já anula essa referência que as 3 secretarias são no Brasil: a do idoso, da assistência e das mulheres. Então, essa foi nossa luta intensa. Hoje, eu pensava sobre isso, eu pensava, o que fizemos no ano passado? Porque outra pessoa me perguntou isso também, numa entrevista, né? Como é que foi? Aí eu pensei assim, nós ficamos, na verdade, o ano passado, o tempo todo, lutando para que essa secretaria não fosse extinta. Foi isso que nós fizemos no Conselho. E vai ofício para a Procuradoria, e vai para o Ministério Público, e vai para a Secretaria de Estado, e vai denúncia aqui, vai denúncia ali. E terminamos o ano sugerindo ao prefeito uma SEI que fizemos ao prefeito, dizendo que nós queríamos uma secretária exclusiva e que entendesse de gênero, que entendesse e que falasse através da perspectiva de gênero, que isso aí tem a ver, né, o entendimento que a gente tem, que é completamente diferente, a partir dessa desigualdade que as mulheres vivem. Quando você tem esse olhar, essa caminhada a partir dessa desigualdade, você começa a perceber e ter ações voltadas aos diversos públicos. Quando você não tem essa perspectiva, você fica fazendo curso, tirando foto, vai para o bairro e fala que está nos territórios, mas é mais para tirar foto e aparecer na foto. Então, é verdade, né? A gente sabe que é isso e tal. Então, infelizmente, o que a gente tem vivenciado, e o prefeito, dissemos isso, o prefeito não trocou a secretária. Ele não fundiu, colocou 3 secretários diferentes e nós ficamos com essa secretária, embora nós entendamos que ela não tem este conhecimento. Ter o conhecimento não seria tudo grave, porque a gente não nasceu conhecendo, mas também o ano passado, ela não esteve presente na secretaria. Foi um ano que nós podemos dizer que a secretaria ficou em stand-by, ficou estagnada nas políticas públicas. Ela só não ficou mais porque nós temos uma atuação muito forte e potente dentro do Conselho e dentro da rede de enfrentamento. E fizemos todos esses enfrentamentos e todos esses debates para ver se melhorava. Hoje, eu percebo assim, como ela está dentro da secretaria, ela está tentando se aproximar mais da gente, dos movimentos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, não existe, né, Úrsula, um diálogo que fala: olha, vem aqui, Úrsula, quero conversar sobre as mulheres trans, o que podemos fazer? Não existe um diálogo com os segmentos, com os movimentos populares, né, com os movimentos organizados, os coletivos de mulheres. Esse debate ainda não aconteceu. Então, eu sinto que nós perdemos muito e estamos perdendo nesse sentido, né? Pode ser que as coisas melhorem agora, porque ela está tentando se aproximar mais do Conselho, da rede, porque ela recebeu... Cortou. De todos esses espaços, ela foi muito criticada, né? Não por todos os segmentos, as pessoas, os profissionais da rede, pela ausência dela, inclusive. Né? Então, é uma luta que não acabou e que a gente percebe que ainda tem uma caminhada. Mas é uma gestão que não tem essa perspectiva popular, não tem essa perspectiva social, não tem a perspectiva da política pública, e isso com certeza dificulta, porque aí como que a gente faz para exercer, para realmente fazer políticas públicas para todas as mulheres, se a gente não enxerga essas mulheres? E como você pontuou, né, os impactos disso, porque é a sobrevivência, né, das pessoas das mulheres que está em xeque, né? Então, muito grave, né? E nesse sentido... Só para complementar, e toda essa questão do sucateamento das políticas, então da assistência social, por exemplo,
Isso é gravíssimo dentro do município. As pessoas que estão vivenciando isso são as pessoas público-alvo da assistência. Como disse a Gisele, as mais vulneráveis, cortando benefícios, né, por conta do cadastro único, esse rolo todo. Mas nós, quem está fora, não sabe o que está acontecendo. Mas quem está sofrendo mesmo as consequências e os impactos é a população mesmo, né? Só isso. E é bem nesse sentido mesmo minhas próximas perguntas, porque eu queria, né, agora perguntar, né, para Gisélia. Você, né, Gisélia, tem acompanhado muito também, entre outras questões, os cortes, né, na assistência social, porque embora tenha sido propagado, né, de que haveria ali um aporte em relação ao recurso e tudo mais, é sabido, né, que esse aporte, ele, por parte do Estado, ele vai ser focado, né, em um outro projeto de geração de emprego e renda. Então, assim, isso não contempla os benefícios. Nós, no Portal Verdade, nós temos recebido diariamente diversas denúncias em relação a cortes, até mesmo, né, uma matéria em que divulgamos bem no início desse ano, que o PMTR, né, que é o Benefício Municipal de Transferência de Renda, 500 famílias sendo cortadas 10 dias antes do recebimento, famílias que dependiam, né, desse valor para sobreviver, pagar aluguel, comida, né, contas básicas. E a gente sabe também, né, como a Sueli pontuou, que por questões de gênero e também questões de trabalho que são atravessadas pelo gênero, né, de jornadas triplas, muitas vezes, quando não mais, essa junção de trabalho remunerado, não remunerado, as mulheres, sobretudo, são as principais, né, beneficiárias em relação. A gente tem aumentado também muito significativamente o número de lares, né, chefiados por mulheres, por mães solos. Então, as mulheres, sobretudo, enquanto beneficiárias, né, de programas sociais, programas de transferência de renda, mas de programas sociais como um todo, né? E dentre essas mulheres, fazendo um recorte ainda maior, é uma porcentagem muito significativa de mulheres negras, que, por sua vez, também são as principais vítimas de feminicídio, de violência doméstica, né? Então, tudo isso muito importante pontuar. Você, né, que tem acompanhado esse movimento também na luta, né, contra os cortes da assistência, também participação, né, no conselho, como que você observa no cotidiano mesmo, né, dessas famílias, dessas mulheres, os impactos do que tem acontecido em relação a esse desmonte da assistência social aqui em Londrina? Então, eu sou usuária também da assistência, justamente porque eu fiquei mãe solo, tenho uma mãe que hoje ela é cadeirante, de idosa, e como ir buscar um trabalho? Não tinha como. Aonde eu fui buscar ajuda? Na assistência social. Isso me levantou totalmente, porque lá eu peguei financeiramente o PMTR, que é de R$280, que é fornecido pela prefeitura, esse benefício, e tive psicologicamente psicóloga para estar me acompanhando, conversando, e participei dos movimentos ACRAS, através da Epismel. Aprendi vários cursos, isso foi libertador para mim. Eu voltei a viver. E quando uma pessoa, muitas das vezes, procura uma assistência social, não é porque ela não quer trabalhar, ela quer viver de benefício da prefeitura. Não. E o que eu venho acompanhando da assistência social, eu tive à frente, tive na Câmara, debatendo, discutindo, eu não vi um dia a secretária da assistência social, Marisol, participar. Foi um descaso total com a gente. O prefeito não deu uma fala com a gente. Daí a gente lutou o ano inteirinho buscando por esse apoio, porque assim, uma assistência social não envolve só um benefício, envolve sim, porque nós somos seres humanos, nós precisamos do alimento. Quem vive sem comer? Ninguém vive. E a gente busca ajuda na assistência social. E não porque... E o que eu vi
foi um descaso tão grande, eu senti que, como se eu fosse tratada, que eu fosse vagabunda, me desculpe da palavra, desocupado, morador de rua. Eu acompanhei também os moradores de rua que teve presente com a gente na palestra. Muitos deles não teve apoio nenhum, foi cortado. Tinha a casa que eles recebiam, pelo menos uma janta, um banho, um pouso, foi cortado. Tirou eles do centro, certo? Não poderia ficar um monte de pessoas que moram na rua, no centro de uma cidade, que atrapalha o comércio, entendemos. Mas o que o nosso prefeito fez? Ele não deu apoio algum para essas pessoas. Ele simplesmente tirou, não encaminhou para cidade, se é o caso que mora fora, e não deu suporte nenhum para essas pessoas, porque ali na rua tem muitas pessoas que estão ali por problemas que ele passou na vida, um trauma, ele entrou no vício e ele está ali, sabe? Ele está perdido. Então, essas pessoas são taxadas como ladrão, vagabundo o tempo todo. E não é assim, não é todo mundo que a gente podemos classificar igual na assistência social também. E o nosso prefeito, ele fez um descaso total, porque a assistência social envolve idoso, teve a Casa do Bom Caminho, que as pessoas estão sem receber, os funcionários públicos sem receber até agora, passaram o Natal, Ano Novo, sem salário, eles têm família. Onde está a dignidade deles? No CRAS, nesse momento, está um caos, porque tá os assistentes sociais sozinhos praticamente para atender vários bairros, sozinho para atender, sem apoio de ninguém. E outra, as pessoas chegam para procurar apoio, ele não tem condições de fazer nada. É um cenário triste, é um cenário cruel. Para mim, isso é um crime social. Porque você veja bem, o nosso prefeito cortou 2 milhões da assistência e a gente tem 11 milhões em cima. E esse 11 milhões que a gente veio do governo federal, até agora a gente tem feito reunião, tem ido para cima, até agora ninguém dá o parecer de como usar esse dinheiro e ninguém dá satisfação. Eu tive com a promotora de justiça, ela ia conversar com o novo secretário. A nossa esperança agora, como a Sueli diz, a pessoa para estar à frente de uma secretaria, ela precisa querer, Sueli. Não precisa nem entender, ela precisa querer trabalhar, ir para cima, investigar, olhar o lado, como que funciona, o que precisa. Entendeu? Não precisa você saber. Eu sou semi-analfabeta, mas eu tô cada dia tentando buscar algo melhor, aprender com quem sabe, ir para cima para buscar os meus direitos. Mas, infelizmente, nós que somos mais vulneráveis, tá retrocedendo. Na assistência social foram anos de serviço simplesmente jogados na lata de lixo. E vidas junto. É desumano o que está acontecendo na assistência. Não é só benefício, é trabalhadores que ficaram desempregados, é cardio único que não tem contrato, não tem concurso público, ninguém faz, nem contrata funcionário para fila andar, é benefício de BPC cortado, de pessoas que estão doentes, que pegam auxílio-doença por causa do cardio único que não anda. Não anda, é um direito do ser humano. As pessoas não estão pedindo esmola. E eu não vejo, como londrinense que sou, eu estou muito triste porque eu nunca vi um cenário desse em Londrina. É desumano o que está acontecendo. Os nossos assistentes sociais, eles acolhem a gente, muitas das vezes, não só com os benefícios que tem lá, eles acolhem humanamente a gente.
Eles apoiam a gente se a gente precisa, eles tentam fazer de tudo, tão sobrecarregado, trabalhando sozinho. Eu senti que a gente foi tratada como se fosse marginal. Não tivemos atenção alguma, igual a Sueli falou. Não tivemos. Eu só vi a secretária Marisol no dia da conferência que ela me prometeu que poderia procurar ela. Até o dia de hoje eu não vi ela. E o prefeito, muito menos. É um descaso. A gente foi recebido em 5 pessoas para falar com ele ano passado. Ele segurou a gente até 11 horas da noite para simplesmente falar assim para a gente, porque uma pessoa questionou: ô prefeito, aonde está a nossa secretária Marisol? Sabe o que ele respondeu para nós? Acima de mim não tem ninguém. Eu sou o prefeito. Não precisa de mais nada, eu sou o prefeito. Então quer dizer que o nosso prefeito ele está acima da lei? A gente tem acompanhado, né, todos esses reflexos, tanto em relação, né, aos usuários, mas também em relação aos trabalhadores, né? Recentemente fizemos mais uma matéria com o pessoal da Casa do Bom Samaritano, que permanece também sem receber desde setembro. Pessoas, né, perdendo o carro para ser apreendido, né? Assim, é uma situação completamente absurda. E a gente entra em contato, né, com a assessoria da prefeitura e eles literalmente lavaram as mãos, né, em essa situação em relação à Casa do Bom Samaritano. É como se não houvesse nenhum vínculo, porque o convênio foi desfeito, só que não é trazida essa questão de que era um serviço que era prestado, que era um serviço que deveria ser prestado pela prefeitura, que estava terceirizado, e que a prefeitura tem, sim, responsabilidade, né, em relação a essa organização. Úrsula, trazendo, né, essas questões agora mais focalizadas, né, para além, pensando nessa questão que a Sueli também colocou, né, das mulheridades, é sabido, né, que falar de mulher enquanto uma categoria, né, universal, essencializada, também é uma forma de violência, né, na medida em que se nega outras formas de ser mulher e de estar, né, no mundo. Neste sentido, a gente observa que essa ideia de mulher, né, no sentido universal, tem sido cada vez mais tensionada, né, pelos movimentos sociais, que têm questionado essa representação, e você também faz isso, né, pensando aqui na nossa área comum também, das ciências sociais, da sociologia, você também tem questionado essa ideia, né, e trazido essa preocupação de apontar a participação e representação dessas mulheridades também, né? Diante disso, eu queria te ouvir um pouco mais, né, sobre essa provocação, do porquê que é importante a gente pensar, né, em mulheres no plural, né, e como que isso implica no cotidiano dessas diferentes, né, mulheres, pensando nessa ideia de interseccionalidades, né, e já puxando um gancho, a partir disso, como que você observa, da mesma forma, né, como Sueli apontou, a Gisélia também em relação a esses recortes, né, como que você avalia a atual situação mesmo das políticas públicas em relação, pensando, né, na comunidade LGBTQIA+, mas sobretudo na questão das mulheres trans aqui em Londrina? Bom, obrigado pela pergunta. Primeiro que não há qualquer política pública específica para mulheres trans e travestis na nossa cidade. A gente está ocupando esse espaço do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, especialmente a partir dessa perspectiva, mas é um órgão consultivo, mas a partir do que a gente pode, a gente tem levantado essa questão, porque a gente sabe que os atravessamentos que mulheres trans, travestis vivenciam se assemelham muito e muitas vezes com de mulheres cis, e muitas vezes divergem também, e no que diverge há especificidades que devem ser abordadas por essas políticas públicas, mas há muito do que se intersecciona. E aí eu fico pensando que as lutas feministas, assim, pensemos o feminismo como surgiu lá no século XX, né, na primeira metade do século XX, alguém pode dizer, nunca visou exatamente definir um modelo específico certo do que seria a mulher, sabe? Então, a gente tem essa lembrança de Simone de Beauvoir, o segundo sexo,
às vezes não se conhece o livro, mas se conhece a frase, não se nasce mulher, torna-se, e por mais que isso não seja exatamente sobre transicionar, ou algo nesse sentido, existe uma coisa pulsante que não existe nada essencial, não existe nada metafísico, nada superior que defina um tipo de mulher que merece viver e outra que merece morrer de trabalhar ou nem conseguir trabalhar e morrer de fome. Então, essa provocação, ela teve no seio dos movimentos feministas desde sempre, sabe? E aí, tempo vai, tempo vem, e é meio que inevitável que ao longo dessa construção de um sujeito político para as lutas, a gente acabou definindo, delimitando experiências específicas de mulheres. Só que isso não pode se manter dessa forma, porque a gente tende a reproduzir uma violência que é da mesma raiz da mesma raiz da que a gente luta contra. Então o patriarcado, como se conhece, que é o responsável, enquanto um pensamento que ainda permanece na cabeça das pessoas, que é responsável pelo feminicídio, é também responsável pelo transfeminicídio, sabe? Então a violência normativa que lança mulheres a posições específicas, que dizem que elas só têm a posição do cuidado, ou a posição de não poder trabalhar, ou uma posição da casa, é a mesma estrutura que lança travestis e mulheres trans, por exemplo, obrigadas ao trabalho sexual, sem querer moralizar o trabalho sexual, porque isso é uma questão de autonomia também, mas justamente é uma questão de autonomia. Ao contrário, essas populações, muitas vezes, elas estão lançadas nesse lugar compulsoriamente, né? Então, quando a gente pensa em mulheridades, a gente está falando que na verdade, a gente reconhece que não se tratam de práticas rasas, assim, o cara bate, ele violenta a mulher por causa de algo que ele sentiu uma raiva no momento ou qualquer coisa assim. Não, é porque está enraizado um machismo que as pessoas reproduzem, que a família reproduz, que ele ouve de casa. Muitas vezes até reproduz de outras mulheres, não que elas sejam responsáveis, elas são também vítimas desse processo, mas quando a gente entende que existe algo maior, a gente passa a lutar em coletividade, sabe? Quando a gente entende, por exemplo, que existe o racismo, a gente passa a entender que existe uma luta conjunta entre mulheres brancas e mulheres negras, apesar do protagonismo de mulheres negras. E a gente tem que entender que tem uma luta conjunta contra a transfobia de mulheres cis e mulheres trans, mas com o protagonismo de mulheres trans, que há, por exemplo, uma luta específica em relação ao aborto, que não é uma pauta só de mulheres, há homens trans também que abortam, assim como todas as outras pautas de pessoas de corpos ovariados, né? Mas que tem um protagonismo, um sujeito específico, mas que todas as partes dessas mulheridades, elas se somam, porque é a mesma luta no fundo, sabe? A luta contra o racismo é a mesma luta contra a transfobia, é a mesma luta contra o capacitismo, é a mesma luta contra todo tipo de subalternização de determinados corpos, porque é uma lógica que subalterniza corpos, ou melhor, falando mais fácil, que joga corpos em posições mais baixas. Então, se existe e se perdura na sociedade uma ideia de que pode-se violentar uma mulher que não vai dar nada, é pelo mesmo motivo que pensa-se que pode-se violentar uma travesti que não vai dar nada, pode-se matar uma mulher, pode-se matar uma mulher trans, uma mulher cis que não vai dar nada, porque existe um modelo social, um paradigma que é reproduzido em uma escala global, no sentido de que atravessa todas essas opressões. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a situação na nossa cidade, ou, por exemplo, a situação que a gente teve recentemente da atleta Tiffany, que foi tentaram barrar a participação dela num jogo, isso fica muito evidente. Por quê? Porque quando a gente pega o discurso que vem tratar ela como uma pessoa inválida, ou, por exemplo, dizer que ela não seria mulher, que ela teria algum tipo de vantagem, tudo isso parte de alguns preconceitos, e quando a gente confronta por argumentos científicos, argumentos técnicos, eles não se sustentam. Assim como o machismo contra mulheres cis não se sustenta quando a gente passa a olhar por um fundamento científico ou por um fundamento histórico.
Então a gente percebe que todas essas opressões, alguém vai dizer, né, elas constituem um quebra-cabeça de uma coisa só, de uma imagem só, que é a opressão de sujeitos que são considerados menores, inferiores. E tudo isso se retroalimenta, sabe? Então a gente combate o racismo combatendo o machismo, e a gente combate o preconceito contra mulheres cis, combatendo o preconceito contra mulheres trans, justamente porque essas lutas elas estão integradas, sabe? E a gente percebe isso na construção de política pública de forma específica, com muita precisão, porque quando a gente olha os dados, a gente vê que mulheres trans também estão à margem, por exemplo, no acesso a serviços de assistência social, entre outras questões. Então, tudo isso compõe esse cenário. A gente não está se colocando diretamente contra... Quando a gente fala que a gente está contra o feminicídio, a gente não está sendo contra matar mulheres. É lógico que a gente é contra matar mulheres, mas a gente é contra uma sociedade e valores que consideram que matar mulher não tem problema. E aí a gente fala de todas as mulheres nesse sentido. É sobre encontrar esse cerne, esse centro onde tudo converge, não por um esforço de tentar unir um monte de pauta, mas porque todas essas pautas, na verdade, elas são uma num certo sentido. Elas têm raízes, talvez não sejam uma só, mas têm raízes muito próximas e, justamente, elas se combatem mutuamente. Então, eu entendo que a gente precisa se unir, que a gente precisa pensar essa diversidade de corpos, de possibilidades, inclusive porque muitas vezes esses corpos não acessam determinados espaços porque existe uma tensão institucional ou porque eles sequer foram citados. Então, eu fico pensando no processo de ocupação do Conselho Municipal de Direito das Mulheres, e foi muito legal, apesar de um ato simples, com todo respeito, a insistência da Sueli para que a gente estivesse nesse espaço, porque certamente ninguém insistiu para que travestis e mulheres trans estivessem nesse espaço. Então, um gesto que parece simples, ele mostra até o que a Sueli estava dizendo, sororidade, e mostra que a gente entende que essa luta é conjunta. Então, acho que é muito importante nesse sentido, e acho que é nessa direção que a gente tem tentado lutar. Nossa, sim, e eu ainda mais cedo estava vendo, né, que nos últimos, a gente, ano após ano, batendo recordes, né, em relação ao número de feminicídios, a gente tem acompanhado casos recentes envolvendo, sobretudo, vulneráveis, né, que são as principais vítimas, e aí também dentro desses recortes, né, sobretudo meninas negras, enquanto, né, violências de abusos sexuais, e aí a gente chega no ano e fala, batemos o recorde. Chega o outro ano, o recorde, né, cada vez esse número vai se alargando cada vez mais. E essa dificuldade, né, de entender essa precarização e essa forma de descarte dessas vidas mesmo, né, como se não fossem pessoas que existem na história, que existe o direito à vida, o direito, né, ao seu próprio corpo, à sua própria história. Isso tudo é muito grave, né, e a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, também trazendo, né, esse questionamento para vocês, mas agora eu queria falar novamente, né, com a Sueli. A Sueli falou dessa questão da participação, né, no coletivo das mulheres, né, EIG, e eu pesquisei, né, eu pesquiso já há algum tempo essa questão de gênero e religião, né, recentemente defendi o doutorado com essa temática, e a minha pesquisa, ela vai muito no sentido, assim, apontar a reprodução das violências, né, por parte das religiões, com recorte mais específico, né, do neopentecostalismo e mais específico ainda dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas o que eu também busco trazer ali na minha pesquisa inclusive cito, né, o movimento que você participa, entre outros, como por exemplo católicas, né, pelo direito de decidir, né, também evangélicas pela legalização do aborto, entre outros, que traz esse recorte também de uma vertente mais progressista, né, em relação a essas questões de gênero. Nesse sentido, Sueli, eu queria te ouvir a respeito de como que você visualiza também esse papel da religião enquanto um espaço de socialização e eu tenho um pouco de afastamento com essa palavra, mas de empoderamento em relação a essas mulheres, no sentido de como que a religião também pode se fortalecer enquanto rede para um caminho
de se trazer redes de combate à violência, né? Porque eu vejo assim que, até lembrando, eu trago isso também na minha tese, por exemplo, eu me recordo muito que a minha avó é também vítima de violência doméstica, quando ela chegou, né, e trouxe isso para o padre, isso, né, muitos anos atrás, a ideia era que houvesse ali é assim mesmo, né, mas ele é homem. Mas a gente sabe que esse discurso ele ainda é muito naturalizado, muitas vezes nesses ambientes, mas que existem situações, né, que lançam luz para isso, para questionar essas violências, né? E você, enquanto um movimento desse, né, que é mais dissidente nessa perspectiva, como que você acredita, né, que isso que eu estou trazendo aqui há essa possibilidade, né, dessa socialização nessa perspectiva contrária, né, de empoderamento dessas mulheres? Eu sou uma pessoa que veio de uma fé espírita, né, desde criança, minha família e tudo mais. Hoje eu penso assim, o que eu sou, não importa eu ter uma fé. Eu sempre lembro assim, a fé na vida, a fé pública, né? Eu sou mais dessa fé. E dentro do grupo, o que a gente vê? Essas evangélicas que estão à frente, né? E o que me chamou a atenção nesse grupo desde que eu entrei? Eu não entrei porque eu sou uma pessoa religiosa, vou ao culto, ou vou à igreja, ou vou ao centro. Eu entrei exatamente nessa perspectiva, porque eu entendi que esse grupo, ele é um espaço, e ele busca esse espaço exatamente de trazer para a realidade atual, né, e de ter essa perspectiva social. Então, a gente está assim, montando cartilha, né? Já tem uma cartilha de feminicídio direcionado para as mulheres evangélicas, que é o maior número, inclusive, da violência está entre as mulheres evangélicas, mulheres negras, a grande maioria, né? Mulheres periféricas, como a gente chama, que são as mulheres mais vulneráveis, como você colocou, Gisele. Então, o que eu percebo? Eu percebo esse movimento do qual eu participo, eu percebo que ele é bastante subversivo e revolucionário, no sentido de que ele realmente quer trazer uma nova perspectiva, acolhendo essa mulher, orientando essa mulher. Mas o meu pastor falou. Então, toda uma desconstrução, que é isso que a gente tenta fazer. Quando a gente busca outras mulheres, quando a Gisele falou, a gente apoia outras mulheres, a gente está tentando desconstruir esse patriarcado que a Úrsula acabou de falar, né? A nossa luta não é contra o homem específico, mas é contra o patriarcado, que gera um comportamento agressivo na figura masculina. É isso o patriarcado. Então, a EIG, nós temos inserção no Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, uma inserção bastante potente. A Valéria Vilhena, que é a fundadora da EIG, a nossa presidenta, ela está no Conselho Nacional e tem feito uma grande diferença lá dentro nesse sentido. E nós nós somos ativistas, nós participamos do movimento pela legalização do aborto, a descriminalização e legalização do aborto, nós estamos na frente nacional participando também, nós participamos de todos os movimentos sociais na busca disso que a Úrsula falou, porque nós estamos nós estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma realidade. Então, nós apoiamos a luta pela moradia, nós temos que estar lá. A luta é pelo movimento popular, nós temos que estar lá. E nós estamos presentes nesses movimentos enquanto EIG, exatamente para dizer, temos que estar. E outra coisa é que é a rede de proteção das mulheres, né? O nosso trabalho é levar a rede de proteção, é informar essa mulher, falar dos direitos, falar que uma coisa é a religião e a interpretação dessa religião, outra coisa é o que ela está vivenciando, esse concreto, a realidade, e tentar mostrar a ela que tem caminhos. Assim como o José falou, tem caminhos para sair, mas ela precisa ainda entender, refletir, sair dessa bolha, né? E eu me sinto assim, que antes eu estava numa bolha também, quando eu não sabia. Conforme a gente vai tendo mais informação, a gente vai se fortalecendo. Eu também não gosto muito de usar o termo empoderamento,
Mas o empoderamento, ele é o quê? O que é o empowerment? Ele é coletivo. Eu me empodero no coletivo. Então, não é a Sueli que é empoderada. Eu sou uma pessoa empoderada, mas não é a Sueli. O meu empoderamento está diretamente ligado à construção desse empoderamento coletivo que eu faço na minha troca com essas outras mulheres. É ali que eu me empodero, né? E com outras pessoas, e outros movimentos, e outras, enfim. Então, eu acredito muito nisso. E acho que a religião, ela pode sim, porque muitas pessoas têm fé, muitas pessoas acreditam mesmo nessa fé, e elas são honestas nessa fé, vamos dizer assim. Elas acreditam, então, tudo bem, né? Porque isso também é um direito constitucional, de você ter uma fé e ser respeitado, não sermos intolerantes. Eu percebo que eu já fui muito intolerante quando falava assim, é crente. Ai, meu Deus, é crente. Hoje a gente brinca com as amigas crentes, fala assim, às vezes acontece alguma coisa, fala assim, só podia ser crente mesmo, brincando até para dizer assim, por que não? Né? Elas podem ser crentes nas suas crenças. A Valéria é pastora, reverenda. A Alexia Salvador, ela é a nossa vice-presidenta da EIG. A Alexia é uma referência, uma mulher trans, uma pastora, uma reverenda trans. Ou seja, é muito, vamos dizer, é muito subversivo, né? Eu falo sempre para elas que quando eu conheci o grupo, eu falava assim, meu Deus, essas mulheres devem ser loucas, porque falar dessas coisas dentro da igreja, ou rebater pastor, isso aí ela deve ser muito polêmico. E foi isso até que me fascinou chegar ao movimento. Dentro do meio religioso, nós precisamos urgentemente de ter mais forças para desconstruir essa fé dominadora e trazer a fé libertadora. Ter fé é ótimo, ter a sua religião, tudo bem, mas não ser oprimida por isso. Esse é o grande mote, né? Então, para isso, eu preciso lutar pelos direitos. Por isso que nós estamos lutando pelos direitos, por isso que nós trabalhamos muito a questão da violência, da rede de proteção nos municípios que nós estamos. Então, esse é o objetivo. Então, acredito sim. E fiquei feliz de saber que o seu tema é esse, viu? Vamos conversar. Eu não sabia, eu não poderia deixar de te perguntar assim, sobre isso, né? Porque é um tema que me atravessa muito também, e trazer essas outras perspectivas, né? Porque embora nós observemos aí pelos números, né, que tem a religião, o perfil do campo religioso, né, brasileiro, de diversos outros lugares, mas do Brasil tem se modificado, né? Nós temos visto diminuir, né, o número de católicos, o aumento progressivo, né, do número pensando nesse guarda-chuva de evangélicos, né, que envolvem aí desde protestantes históricos, pentecostais, neopentecostais, e aí a gente observa que a religião, ela ainda, enquanto esse fenômeno cultural, ainda acaba muitas vezes reproduzindo nessa perspectiva, nessa leitura hegemônica, né, que é feita em relação a tudo isso, dessas violências, mas dar visibilidade, né, para esses movimentos dissidentes que questionam isso, né? A gente tem as próprias teólogas, né, feministas, a professora Ivone Gebara, né, entre outras também, que trazem essas outras leituras. É muito importante, né, para também a gente não cair nessa perspectiva também da reprodução de preconceitos, né, até em relação a esses movimentos religiosos, né, trazendo como se fosse uma questão completamente homogênea, né, que não houvesse dissidência. Então, não poderia deixar de perguntar a respeito disso, mas vamos conversar mais a respeito, sim, sem dúvida. Vamos sim. E lembrando uma coisa importantíssima que você falou, não existe, você falar assim, a pessoa evangélica, existe um espectro de evangélicos, né, de diversas formas de pensamento. Então, também a gente tem essa mania, por desconhecimento, de generalizar. Evangélico é fundamentalista, evangélico é tudo, né, é tudo da direita. Não, né? Existem muitos evangélicos progressistas em outros campos, então a gente tem que também olhar para isso, né? Legal. Sim. Bem, vou pedir então para quem está nos acompanhando, chegando até aqui também, para se inscrever no nosso canal, também acompanhar o nosso Instagram, portalverdade.oficial. Agora, caminhando para o fim da nossa entrevista, ficaria aqui ainda muito mais tempo ouvindo vocês três, muito preciosas, trazendo contribuições extremamente importantes para a gente, questionamentos muito importantes. Mas, infelizmente, né, nosso tempo também é curto, então vou caminhar agora, né, para o fim, mas antes disso, quero fazer mais uma pergunta, né, para a Úrsula, e também depois vou fazer uma pergunta comum para as três
para a gente finalizar. Úrsula, a gente sabe, né, que o termo feminista, ele é alvo de muita disputa de desinformação e que também tem até sido incorporado com esse aumento de mulheres parlamentares de direita, extrema-direita, que também tem sido uma representação cada vez maior, né, na política, que é até algo, né, que nós pleiteamos a participação de mais mulheres na política, mas com isso também temos inserido mais mulheres nesse perfil de mulheres que lutam contra direitos de mulheres, né? Há uma cientista política, a Camila Galetti, que ela defendeu recentemente a tese dela na UNB, que ela pesquisou exatamente essas trajetórias, né, de mulheres, principalmente nas eleições de 2018, que veio toda aquela questão junto ao bolsonarismo, né? O quanto que essas mulheres, elas se adentram esses espaços para tentar cercear direitos, né, de mulheres. E nesse campo, o termo feminista, então, ele acaba levando um rechaço mesmo, né, colocado como algo que as pessoas, elas não pegam para si, muitas vezes, né, mesmo embora os atos cotidianos ali, por vezes, questionem essa questão das relações de poder, das desigualdades de gênero, mas se você se questiona, é feminista, não há essa identificação, né? Para você, que também acompanha, né, esse fortalecimento dessa agenda antigênero, né, pensando a dimensão também da linguagem, da neolinguagem, né? Como que você analisa esse rechaço na sua avaliação? Quais razões levam a esse rechaço no sentido dessas mulheres não se reconhecerem, né, dentro dessa visibilidade em relação aos feminismos, né, e trazendo essa perspectiva de que não sou feminista, muitas vezes, embora os atos caminhem no sentido de uma maior igualdade de gênero, né? Bom, até um pouco do que eu vinha falando antes, e acho que toca algumas outras falas aqui, eu acho que é um grande motivo para essas lutas elas se encontrarem, que é porque todas elas são fruto de um processo de exploração capitalista, de um processo fruto de uma história colonial. Então, o capitalismo, ele precisa que haja desigualdade, porque precisa sobrar a algum tipo de capital, privilégio, para que outro não detenha, para que falte em algum outro. E a gente vê isso muito forte com a questão de dinheiro, assim, mas racialmente isso é um ponto também. O privilégio branco se assenta sobre o racismo. Então, o pacto da branquitude se assenta sobre o racismo. A cisnormatividade ou a heteronormatividade, que atinge também mulheres cis, se coloca exatamente beneficiando um sujeito hétero, cis, gênero, muitas vezes. Então, existe uma construção que a gente precisa se atentar, e aí não é querendo recorrer à ideia de que há uma guerra cultural, alguma coisa assim, inclusive porque eu rechaço completamente essa ideia, isso é um argumento que tenta ser colocado, mas nessa disputa, quando a gente se coloca como feminista de verdade, não o feminismo que a gente chama de feminismo liberal, essa ideia de que ter mulheres na minha empresa, em posição subalterna, em geral, quem fala isso, ter mulheres na minha empresa é o suficiente porque tem diversidade, sabe? Não essa ideia de só ocupar espaço e acabou, mas uma ideia de emancipação, uma ideia de ruptura dessas correntes do gênero que produzem desde do feminicídio extremo às violências mais ínfimas dentro das próprias casas, de alguma forma ameaça toda essa sistemática. E é natural que haja uma reação nesse sentido, sabe? Então, quando a gente começa a ganhar proeminência com esse termo feminismo como uma ideia de subversão, passa-se a ter uma resposta justamente na ideia de falar as feministas do sovaco cabeludo, como se isso invalidasse qualquer coisa, assim, sabe? Mas justamente porque
mostrou-se como um norte de uma tentativa de romper essas barreiras, entende? Então, e a gente tem descoberto isso, e você e eu sabemos muito bem, de que políticos de setores que estão mais interessados em perdurar essas estruturas de opressão, né, conservar essas estruturas de opressão, mobilizam muito essa ideia, muitas vezes, do feminismo que vai destruir os nossos valores, do feminismo que vai subverter a mulher, que vai ridicularizar a mulher. Até tem um livro de uma autora de feminista, que talvez esse professor até estude, que fala exatamente isso, de feminismo, subversão e depravação, como se houvesse uma saída da linha, sabe? Nesse sentido. Então, por quê? Porque é estratégico politicamente, claro, para conseguir votos, etc., mas porque existe uma coisa, e é essa coisa que faz com que tenha votos, inclusive, que para sobre a cabeça das pessoas, num sentido que para sobre as mentes delas, de que as coisas funcionam de um determinado jeito e que elas têm que permanecer daquele determinado jeito. Isso implica, inclusive, permanecer com o feminicídio, permanecer com a subalternização desses corpos. Então, esse processo de invalidar a ideia de feminismo, ele parte, primeiro, dessa reação, porque é um movimento que está desconstruindo essa lógica de opressões, mas segundo, porque percebeu-se que caçoar de feminista dá voto. E dá voto porque existe justamente essa estrutura. Então é algo que se retroalimenta, percebem? O conservadorismo alimenta a estrutura, enquanto a estrutura fortalece o conservadorismo politicamente, fazendo com que seus personagens sejam eleitos. Personagens mesmo, porque, me desculpe, são figuras caricatas, assim, porque escancaram assim, a contradição. Justamente como você disse, deputada que se beneficia e se propõe a toda uma lógica de participação das mulheres, mas fechar essa ideia de ser feminista, parlamentar que é lésbica e caminhoneira e se beneficia de todos os direitos dados a essa população por essas lutas, mas mesmo assim rechaça. Então é um princípio muito lógico, assim, sabe? E eu acho que a gente precisa entender isso, porque quando a gente percebe que existe uma lógica, a gente percebe que é uma estratégia, entendeu? A gente nega a ideia de guerra, mas eles acreditam nessa guerra, né? Então há uma questão ideológica, assim, mas há uma resistência do sistema em querer dizer não, mulheres devem continuar sendo assassinadas e não falar nada sobre isso, ou sofrer violência doméstica dentro de casa e não falar sobre isso, ou qualquer outra das violências de gênero que a gente conhece, porque é o próprio sistema tentando se preservar, sabe? Eu acho que é importante a gente falar que isso é sistemático, porque a gente entende, de novo, que a gente não está lutando contra o homem que agride a mulher. Lutamos com todas as forças contra esse homem, mas lutamos sobretudo contra a sociedade que diz que o homem pode fazer isso e não tem nenhum problema. Porque o problema não é fazer. Fazer é um problema, novamente. Mas permitir que se faça sem que haja um problema é muito mais profundo. Então, eu acho que dialoga muito com o que a gente vinha falando em outros pontos aqui, justamente porque a gente passa a pensar, e aí aquilo que você havia dito, as mulheridades como uma estratégia de sobrevivência, sabe? Uma estratégia de sobrevivência coletiva. É o empowerment que a Sueli falou, né? O empoderamento que perdeu muitas vezes seu sentido, justamente pelo feminismo liberal, diga-se de passagem, mas que tem um sentido de que a gente não é individual. Ser mulher, ser uma pessoa negra, ser uma pessoa com deficiência, ou ser uma pessoa cis, ser uma pessoa branca, ou qualquer outra posição, não são coisas neutras. Elas assumem posição e a gente precisa tomar isso, sabe? Porque se a gente não assume, a gente só sofre essa violência e não entende que existe justamente a rigor um critério muito maior que inclusive nos permitiria enxergar umas nas outras possibilidades de luta. Então, é sobrevivência, lutar contra o capitalismo até não é uma posição meramente ideológica, é uma tentativa de sobrevivência. É uma tentativa de lutar contra o feminicídio, contra a transfobia, contra o racismo, contra a misoginia, contra todo tipo de opressão. E é isso.
Bem, caminhando agora, né, para a nossa última pergunta, não poderia deixar, né, de trazer dados, nós já mencionamos eles aqui, mas pontuar isso, né, porque no fim das contas o que nós estamos falando é sobre quais corpos são lidos como direito à vida e quais não, e as precarizações, né, de vida que implicam em tudo isso. Em 2025, então, né, recentemente publiquei uma matéria pelo Portal Verdade que coloca que em 2025 o Paraná registrou quase 7.000 casos, né, de estupros, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. E a maioria desses crimes, né, foi cometida contra vulneráveis, chegando a pouco mais de 5.300 casos. Isso totaliza aí 78% das ocorrências, né? Isso quer dizer que no ano passado nós tivemos a cada 1h e 17 minutos um caso, né, de abuso sexual no estado. É um cenário muito devastador. Se a gente for olhar, né, para outros locais, essa realidade também ela não é muito diferente. Os dados do país como um todo são extremamente alarmantes, né? Diante disso, gostaria de ouvi-las, né? Quais caminhos que vocês visualizam enquanto possibilidades para que a gente consiga, de maneira conjunta, como vocês, né, todas trouxeram aqui essa importância das redes, né, para que a gente possa tentar diminuir e extinguir, né, definitivamente, né, esses números em relação às violências. Eu trago aqui a questão da violência sexual. Sabemos que existem, né, essas violências, elas se conectam, então também pensando, né, feminicídio, em violência psicológica, enfim, todos os índices são muito altos, né? Vou começar então pela Gisélia, por favor. Quais caminhos, né, que você visualiza com a possibilidade da gente fazer esse enfrentamento, né, à violência? Você, né, relatou essa questão também da violência sofrida, né? E como que você observa quais caminhos essas mulheres podem também recorrer, enquanto coletivo, né? Nós juntas, mulheres vítimas, acho que de uma forma ou de outra, todas nós, né, somos dentro também dos nossos recortes, né? Eu, como Sueli pontuou, eu também, enquanto uma mulher branca, não sou vítima de racismo, mas sou vítima, né, do machismo, do sexismo. Então, como que dentro das nossas particularidades também a gente pode se fortalecer e se unir, né? A Lélia Gonzalez tem uma fala também que eu gosto demais, né, que ela traz essa importância da irmandade, né, das mulheres brancas se unindo com as mulheres negras para fazer esse enfrentamento ao racismo e ao sexismo. Então, começando pela Gisélia, por favor. Primeiramente, eu vejo essa causa que vem acontecendo há anos, há séculos. Primeiramente, morremos queimada para adquirir o direito de trabalhar. E até o dia de hoje, todos os dias morre uma mulher, de qualquer forma, ou por buscar um trabalho, ou por buscar sua liberdade, ou por falar. Morre todos os dias uma mulher nesse país, vítima de violência, de machismo. Mas eu vejo uma única esperança, uma única saída, que eu vejo que eles deram esse poder para nós, que é o poder do voto. E através do voto, temos que se unir como mulheres, como a Úrsula, como a Sueli, como eu, como a minha vizinha, como você, para a gente destruir esse machismo e colocar cada vez mais mulheres que queiram lutar uma pelas outras, porque independente também de pele, de cor, de gênero, toda mulher sofre uma violência de alguma forma. Somos caladas pelo machismo. Eu não consigo ver uma crueldade que vem acontecendo todos os dias. Isso me dói muito. É vida. A vida da mulher virou banal. Banal. Matam mulheres na frente dos seus filhos todos os dias, como se fosse nada. Eu sou dono da vida da mulher. Homens machistas, violentos, e isso precisa acabar. E mulheres como nós, que temos que tomar a frente, ir para cima com todo o seu caráter,
trabalho, o seu entendimento, apoiar umas às outras, porque nós temos um poder na mão, que é o voto. Nós precisamos colocar mais mulheres no poder público para que pode defender nossos direitos, porque a maioria das mulheres, ela sabe o sofrimento da outra. Eu sei o sofrimento da Sueli. Eu sou mulher, eu sei o sofrimento da Úrsula. Eu sou mulher. Entende? Então, nós temos que se unir cada vez mais para tentar acabar com isso, porque senão vão continuar. Mas nós temos uma arma na mão, eu vejo por esse lado, que é o voto. E nós, mulheres, não se calar. Aqui conseguiu se libertar, levando para frente, lutando nos movimentos, na comunidade, nos conselhos, e o voto. E por mulheres que lutam por nós, que elas vão sentir a dor de cada uma de nós para poder lutar pelos nossos direitos. Porque isso já vem de séculos. E hoje é pior ainda, hoje são vidas. Todo dia é uma vida. A vida virou banal. Banal. Eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de um ser humano. Principalmente o abusador, o machismo. Ele fala, eu te amo e depois eu te mato. Ainda há um processo grande em cima da libertação dessas mulheres que sofrem violência doméstica. Por quê? Primeiro vem o psicológico. Não, ele vai mudar. O machista nunca muda. Não, e como eu vou fazer? Eu vou buscar ajuda aonde? E os meus filhos? Porque uma mulher que sai muitas das vezes sai dessa violência, ela é proibida de tudo, até de colocar uma roupa, até de falar com uma vizinha, com uma amiga do que está acontecendo, porque ela é ameaçada dentro de casa. Então ela pensa 1000 vezes, muitos falam assim, ela está com ele porque ela gosta de sofrer. Não. Tem um processo todo, é o psicológico, é a agressão, é a ameaça, é os filhos. Às vezes uma mulher morou aí 30 anos com uma pessoa, ela construiu uma família, um lar, uma vida, filhos, casa. Como ela vai sair assim se não tiver apoio? Hoje nós temos, como está aí a Sueli, melhorou bastante as leis para poder nos apoiar. Mas ainda falta muito, que hoje eles colocam uma tornozeleira e falam, você fica afastado dela, porque se você chegar a aproximar perto dela, você vai ser preso. E pronto! Aí a mulher tá lá trabalhando, o cara é tão machista, tão egoísta, que ele pega e vem com tornozeleira e tudo e tira a vida da mulher. Ela sem esperar na frente dos filhos. Até quando nós mulheres vamos poder permitir isso? E eu só vejo uma solução. Com o nosso voto e colocar cada dia mais mulheres que queiram lutar por nós, para defender nossos direitos. Porque senão vai continuar prevalecendo o clero, o capitalismo e o machismo. É a minha opinião. Sem dúvida, essa questão também da violência patrimonial, né, que reproduz o ciclo, porque é como se fosse, o ciclo de violência é como se fosse um polvo, né, vai se pegando de tal forma, né, que quando vê todos os tentáculos para conseguir se libertar, né, sair dessa situação de dependência, muitas vezes emocional também, mas financeira, né, psicológica, tudo isso é muito grave, né. Sueli, e você? A gente pode ficar mais 2 horas aqui, porque está muito bom essa conversa e tem coisa para a gente falar. Olha, eu concordo com a Gisélia, né, em várias coisas que ela colocou. Acho que o voto, realmente, ele tem que ser um voto consciente e tudo mais, né? E trazer mulheres, não só mulheres, porque a gente tem umas mulheres aí que, em vez de, que nós já acabamos de falar, em vez de defender as mulheres, né, faz exatamente o contrário, né? Mas o que é que eu penso? Eu sou convicta
de que esse sistema ele é injusto, é desigual e é antidemocrático. Nós temos uma Constituição Federal que nos coloca iguais perante a lei. Então, eu começo por aí. Então, essa convicção que eu tenho é de que exatamente nós precisamos ter gente, pessoas qualificadas para os lugares que elas ocupam. Se ela vai ser vereadora, então ela tem que ser uma vereadora que defenda os interesses das mulheres, sim. E não só das mulheres, como daí no caso aquilo que a gente falou, são várias questões na sociedade, mas que defenda exatamente os vulneráveis, os marginalizados, os grupos estigmatizados, e entendo que todo esse trabalho ele é um trabalho coletivo, mas também estou convicta de que a política pública ela é a garantia, ela tem que assegurar o direito. Então, nós temos que garantir políticas públicas para as mulheres que garantam de fato o direito dessas mulheres. Nós temos que trabalhar junto com essas mulheres nos territórios, fazer um trabalho de base, até para ela entender que ela tem que votar numa mulher que possa responder à necessidade dela, né? Então, isso é um processo, mas para isso a gente tem que arregaçar as mangas e fazer esse trabalho de forma coletiva. Essa construção ela é coletiva de fato. A gente tem que dar as mãos, né? Eu percebo que aqui em Londrina, em função até de tudo isso que a gente já falou, desse movimento, dessa gestão, a gente teve uma união maior dos movimentos e dos coletivos, né? Haja visto aí que vamos ter essa movimentação lá nos atos que nós vamos fazer, tanto no sábado, no centro, como no dia 8, lá na Feira do Cincão. E é isso, nós precisamos ir para a rua, para conversar com as mulheres, para entregar os panfletos, para mostrar que tem rede de proteção, que ela pode buscar essa ajuda, que ela não tem que continuar assim, e que ela fique tranquila, é sigiloso, ninguém vai contar que ela foi lá, então ela vai se fortalecer. Essa experiência que a gente tem, por exemplo, no CAN, às vezes ela chega, aquilo que você falou, muda a vida dela, porque ela fala assim, primeira coisa que ela fala, eu tenho medo de perder meus filhos, porque é isso que ele fala para ela o tempo todo. Se você me largar, eu vou tirar seus filhos. Eles usam, né, isso. Então, elas, com o tempo que elas participam lá com psicólogo, com advogado, com assistente social, que vai mostrando, não, peraí, você tem direito a isso. Ele não vai tirar seus filhos. Só se você não fosse uma mãe negligente, senão ele não vai tirar seus filhos. Elas vão construindo uma outra forma de ser, elas vão se fortalecendo através disso, e o que você falou, Gisélia, uma ajudando a outra, né? Então, as profissionais, quando você falou as profissionais do CRAS, que nem é específico das mulheres, mas atendem as mulheres, elas fortalecem também o público que elas atendem. Por quê? Porque elas sabem também que qualquer modificação que vai ter na vida dessas pessoas parte dessa desconstrução, parte desse enfrentamento ao sistema injusto e parte para a busca de direitos, né? Eu penso sempre isso, que, na verdade, se a gente só tivesse os nossos direitos que já estão na Constituição garantidos, estava tudo bem, nós não íamos ter problema nenhum, né? Mas nós precisamos ainda garantir, e para garantir nós precisamos da luta popular, não tem como ser diferente, até por conta do sistema capitalista, né? Quem está, vamos dizer assim, quem está lá em cima não vai querer descer desse conforto e não vai deixar de ser machista, que nem você falou, é machista, não vai deixar de ser machista. Então nós temos que fortalecer as mulheres, mas não responsabilizá-las por essa mudança, mas fortalecê-las no sentido da gente poder somar junto e a gente poder fazer um enfrentamento a esse sistema desigual, esse injusto, antidemocrático, para a gente poder enfrentar. E isso a gente só faz no coletivo. Então, por exemplo, esse ato público que nós vamos fazer agora em função do 8 de março, ele tem esse papel. Nós queremos liberdade, autonomia, né? Autonomia dos nossos corpos. Então, todas as pautas que são feministas nesse sentido, que defendem os direitos das mulheres, elas têm que ser colocadas. E as pessoas têm que entender. Então, nisso, a gente vai trazer pessoas que vão entender o que é o feminismo, por que a gente luta pelo aborto,
né? Por que a gente luta por esse direito à autonomia dos corpos? Elas vão entender se a gente dialogar com essas pessoas, né? Então eu acredito nisso e acho que essa luta é uma luta coletiva e vamos precisar de todo mundo mesmo. E nós que temos um pouco mais de consciência nesse sentido, eu penso que nós temos um papel ainda maior, porque aquela nossa amiga que é a sua vizinha ou a outra, ela ainda não tem essa consciência, porque ela não teve oportunidade de refletir sobre isso, de pensar a sociedade que a gente vive, né? E nós estamos tendo essa oportunidade, então nós temos um compromisso maior com isso. Então, partindo de que política pública é garantia de direitos, temos que defender políticas públicas, e aí cabe, temos que defender pessoas no legislativo, no judiciário e no executivo, para que, de fato, eles possam também nos ajudar nos cargos, nos lugares onde estão, porque os lugares determinam, né? Então, o que você falou do voto é bem isso. Se a vereadora, se a secretária, se o prefeito, né, ou a prefeita, se não tiver isso, né, o que adianta? Não adianta de nada. É o que você falou. Eu nunca vi um descaso igual. Você falou totalmente. Nós vivemos aqui um descaso. Vocês foram humilhados, vocês foram maltratados. Eu estive nesses movimentos. Foi horrível tudo isso que aconteceu. E aí, assim, mostra o descaso. Um descaso de não responder uma correspondência 2 meses depois. Ué, então não tem lei? É o que você falou. Não tem lei? Então nós precisamos trazer para esses lugares pessoas que cumpram a lei. Se eles cumprirem a lei, já metade do caminho nós já começamos, né? Se cumprir a Constituição, então, pronto, estamos garantidas. Então, eu acredito nisso, gente. Eu acho que é isso. Foi um prazer estar com vocês e ouvir todas vocês maravilhosas. Como faz diferença essa questão do letramento de gênero, né? A gente conversando com amigas, assim, também, o quanto que isso muda completamente, dá uma autonomia, assim, muito grande, né? Você mencionou essa questão das mulheres que são subjugadas a essa situação de violência pela questão dos filhos. A minha mãe mesmo permaneceu quase 30 anos num relacionamento com o meu pai, extremamente abusivo em todos os níveis, e era muito isso. E aí, quando eu era pequena, assim, né, meu irmão já era um pouquinho maior, e grande parte da chantagem era nesse lugar, né, de, vou tirar, né, filho, aí, sobretudo eu, e aí, quanto que minha mãe, ela foi se sujeitando a essas violências por conta dessa questão dos filhos, assim, né, então, olhar para isso, assim, também, nessa dimensão de um letramento em relação a isso, para ter esse fortalecimento, né, para conseguir fazer essas denúncias e procurar caminhos, o quanto que isso acho que extremamente disruptivo, né, e conduz a uma vida completamente diferente, uma vida de fato, né. E muito obrigada, Sueli, obrigada, Gisele, também vou passar novamente para a Sueli e vou também pedir depois para a Úrsula trazer também as considerações dela a respeito da pergunta e o que mais quiser acrescentar, por favor. Úrsula, desculpa aí pegar mais um pedacinho, mas assim, o feminicídio e o aumento do feminicídio, por quê, né, gente? Porque, na verdade, as mulheres têm mais informação, porque existe mais rede de proteção, porque se fala mais, né, nos crimes. Então, o que eu penso? A informação é tudo. Então, os crimes, eles acontecem porque eles também estão dando um recado na sociedade. Quando você fala assim, ninguém está mais nem aí com isso, porque o recado é para as mulheres. Você está vendo? Se você ficar assim, você vai também morrer. Entendeu? Então, isso para subalternizar novamente as mulheres. As mulheres começaram a reagir. E quando você reage num sistema como o nosso, a resposta é essa. É a violência, é a guerra, é o crime, é o abuso, é o estupro, é tudo isso, né? Então, só lembrando que os feminicídios, eles realmente têm aumentado, mas eles têm aumentado porque também os espaços de proteção, as redes e as informações também têm aumentado. E as leis, né? A gente não pode esquecer que tem várias leis a partir da Lei Maria da Penha que foram fundamentais também para esse avanço aí na conquista desses espaços das mulheres. É isso, chega. Obrigada. Úrsula, por favor. Eu concordo completamente com as minhas antecedentes, a Sueli, a Gisélia, você, Fran, e eu acho que eu gostaria de acrescentar só que
eu acho que é um enfrentamento cotidiano do machismo que a gente tem que fazer, sabe? Para enfrentar o feminicídio, para enfrentar a transfobia, para enfrentar o racismo, a gente precisa fazer um enfrentamento no sentido de não permitir nem que falas sejam feitas, sabe? A gente tem que ser intransigente. Eu não acho que vai ser uma política policial que vai fazer com que a gente reduza o feminicídio. Acho que é importante os mecanismos, a pessoa precisa saber que há consequências, mas mais do que aumentar as consequências, aumentar a pena do feminicídio, algo que a gente poderia discutir também, mas é sobre a gente erguer as nossas vozes e confrontar, sabe? Então, se falar de mudança social sem falar de que as pessoas têm que ser criadas diferente. Por quê? Porque o papel de criação, o papel de cuidado já é atribuído às mulheres. Então já seria mais uma violência para se colocar. Não, todas e todos nós precisamos confrontar as pessoas. Então eu tenho adotado uma estratégia em alguns espaços com o meu ativismo, especialmente de pessoas trans, né? De dizer assim, transfobia é crime. Se você cometer transfobia, nós vamos te denunciar. Você vai ser preso. Você vai, por exemplo, no contexto da universidade, perder a sua matrícula. Então, quando a gente faz esse movimento de levantar as vozes, a gente leva as pessoas a entenderem que nós não vamos retroceder. Que eles tenham medo de ser machistas. Não tem o menor problema com isso. É claro que a gente quer que as pessoas aprendam e superem essa ideia. Mas enquanto elas não superarem, que temam, porque nós vamos acionar cada vez mais as instituições, os mecanismos que existem e que existam cada vez mais desses mecanismos. Então eu gosto muito daquela música cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180. Claro que ela tem um sentido de divulgação. Você divulga, inclusive, o número de denúncia. Elza Soares, maravilhosa, né? Exato. Apaixonadíssima. Mas além de uma divulgação do número, você tá falando assim, não faça, porque você vai sofrer as consequências, entendeu? Então eu acho que a gente precisa se apropriar cada vez mais disso, sabe? Eu já falei esse termo, mas eu acho que é sobre isso, é sobre levantar as nossas vozes, enquanto não só mulheres, mas mulheres e todo tipo de aliado e qualquer pessoa que se importe minimamente com isso, sabe? Porque a gente vai fazendo aí essa grande questão, essa grande rede, que as pessoas vão saber, se não for eu que vou denunciar, se eu não tiver força para denunciar sendo a vítima de violência, a outra pessoa que está do meu lado vai ver e vai denunciar. Não vai passar impune, não tem chance de passar impune. Então eu acredito muito nisso como estratégia e acho que é sobre isso e sobre as várias estratégias também que Gisele e Sueli falaram. Então é isso, muito obrigado. Ouvindo vocês, assim, além desse privilégio, eu fico pensando muito numa fala que a gente vê muito nas redes sociais, mas é aquela frase, né? Mulheres, elas se curam em bando e sejam mulheres que levantam mulheres, assim, né? E eu noto que desde histórias, entre aspas, assim, emblemáticas, né? Como o próprio caso, que também virou um dos grandes símbolos em relação à luta, né, contra a violência contra a mulher, da Ângela Diniz, que eu pesquisei também no meu TCC no jornalismo, o quanto que a importância de ter essas redes, e é importante lembrar, né, que o argumento da legítima defesa da honra só caiu em 2023, efetivamente, então isso também é muito sério pensarmos nisso, né? Enfim, mas feito esse parênteses, seja em casos mais emblemáticos, há casos, assim, das micro-relações mesmo, o quanto que essas redes de mulheres, junto com mulheres, se construindo, se caminhando junto, cuidando uma das outras. A Bell Hooks também fala muito sobre isso, né? Como que há esse cuidado e essa proteção mesmo, né? Que é uma proteção que a Gisela também falou a respeito disso, né? A Gisélia, a respeito disso, falei seu nome errado, Gisélia. Falou a respeito disso, da possibilidade dessas mulheres, né, se unindo e trazendo, né, essa rede de proteção mesmo. Então, muito obrigada, fico muito feliz de compor essa rede aqui com vocês. Espero também que quem está nos acompanhando até aqui tenha conseguido ser atravessado por tudo isso, porque eu saio, assim, muito mais confiante, porque é difícil, né, sobreviver nesse país extremamente machista, que nós temos que viver protegendo a nós mesmas e as nossas o tempo todo, né? E aí eu saio mais esperançosa de que é possível estarmos juntas, sobreviver e mais que sobreviver, né? Sermos felizes mesmo, efetivamente, vivenciarmos, né, os espaços como temos direito.
Então, em nome, né, do Portal Verdade, em nome do Coletivo dos Sindicatos, agradeço imensamente a participação das três aqui hoje e em outros momentos mais, né, que nos encontramos também. Muito obrigada a vocês três. Agradeço também a quem nos acompanhou até aqui, pedindo para que se inscreva no nosso canal, nos acompanhe também no Instagram do Portal Verdade, portalverdade.oficial, e até uma próxima.